Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o versículo preferido da Samile, uma princesa que eu tive a oportunidade de ter como minha seguidora aqui no YouTube. E quero te mandar um beijo, Samile. Obrigada por compartilhar comigo o seu versículo preferido. E hoje nós vamos falar sobre ele. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e da sua família, viu? Um beijo para você. Esse é um dos versículos que a palavra de Deus nos mostra que nós devemos crer em Jesus Cristo. E esse crer nos faz ter a vida eterna. Ter a vida eterna por aquilo que Jesus fez na cruz por cada um de nós. Aqueles que creem em Jesus têm a vida eterna. Não existe outra condição para termos esta vida eterna. Nem as nossas obras, nem a nossa obediência vai nos fazer obter essa vida eterna. É somente crer em Jesus. O sacrifício dele foi suficiente para cada um de nós. Mas muitas vezes algumas distorções acontecem nos meios religiosos. E hoje eu quero me atentar aqui a algo que acontece infelizmente dentro da Igreja Adventista, que é sobre o juízo investigativo. Para a Igreja Adventista, o sacrifício ele foi suficiente, mas em partes. Por quê? Porque em 1844, Jesus ele adentra ao Santíssimo para começar a fazer um juízo dos nossos pecados. Ali Jesus está anotando os nossos pecados. E se a gente se esquece de pedir perdão por um simples pecado, aquele pecado fica registrado lá. E esse pecado pode nos tirar a vida eterna. E a gente não sabe exatamente quando esse juízo vai ser o nosso. Porque Ellen White disse que esse juízo começou pelos mortos. E aí, será que já acabou? E já começou dos vivos? Essa é uma pergunta que não tem quem responda. Então, a gente tem que ficar muito cuidadoso, porque esse momento, o meu nome pode estar passando no céu e Jesus estar analisando, e se eu esqueci de pedir perdão por algum pecado, meu nome pode ser tirado do livro da vida. É esse ensinamento que tem dentro da Igreja Adventista. E isso faz a gente nunca ter a certeza da nossa salvação, porque para a gente ser salvo, eu tenho que estar em estrita obediência, guardando os 10 mandamentos e principalmente o sábado, que é um ponto crucial também para a nossa salvação lá no futuro. Este é um ensinamento muito perigoso, porque Jesus disse na cruz está consumado. Todos os nossos pecados foram cravados na cruz com Jesus. Ali ele perdoou todos os nossos pecados. Ali ele venceu a morte quando ele ressuscitou. Isso nos deu a oportunidade de hoje estarmos aqui, tendo a oportunidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E isso é o suficiente para termos a salvação. E aqui eu não vou entrar no mérito de... Claro que uma pessoa que está salva em Cristo Jesus, ela tem o Espírito e ela vai andar em obediência e gerar bons frutos. Mas essa não é a questão desse vídeo. O que eu quero me atentar é, Jesus já levou os meus pecados, aquele que eu fiz ontem, o que eu fiz hoje, o que eu vou fazer amanhã. Jesus já levou, eu preciso reconhecer sim os meus pecados. Reconhecer que eu preciso mudar de rota quando eu estou caminhando num caminho de pecado. Mas os meus pecados foram perdoados naquela cruz por mim. E não existe nenhum outro ponto na palavra de Deus onde diz que Jesus continuaria isso lá no céu, continuaria investigando a nossa vida, continuaria analisando os nossos pecados. Isso é antibíblico.
Por isso, hoje eu creio que o sacrifício de Jesus foi o suficiente para mim. E não há nada que me tire dos caminhos do Senhor. Não há nada que me tire a vida eterna, porque a vida eterna está em Jesus, naquele que eu creio, naquele que eu tenho certeza que morreu por amor a mim. E de Jesus eu não quero sair do lado, nunca mais, até poder vê-lo face a face.